Meu nome é Paulo César Lopes, eu sou nascido em 16 de fevereiro de 1951 em Cataguases. Fui criado na Vila Domingos Lopes, morei muitos anos aqui na vila e comecei a jogar futebol com chuteira no Flamenguinho, de lateral direito. Depois fui para o Esporte Clube Cataguases, jogando de ponta direita. Depois eu resolvi dar uma cartada maior, fui jogar no Manufatora, de centroavante, e ali fiquei durante 13 anos. Então a minha história maior é no Manufatora, mas eu tive a oportunidade e o prazer de jogar também no Operário, no Esporte Clube Cataguases, no Flamengo, mas o período mais acentuado da minha carreira se deu no Manufatora Mineira. No juvenil do Manufatora é esse que se encontra aqui no quadro. Esse foi um dos primeiros times que foi montado lá, inclusive nesse jogo aqui, o Manufatora ganhou do Juvenil do Bom Sucesso de 4-0 e tive o privilégio de poder fazer 4 gols nessa partida. E uma partida que ficou marcada para mim, tamanha a importância do jogo, um jogo de festa, 1º de maio, em que a maioria dos trabalhadores participavam. Para mim foi um momento marcante na minha carreira como atleta de futebol. Do juvenil passei a atuar no titular do Manufatora com 18 para 19 anos. Entrava, saía, até me firmar. Daí para frente foi só prosseguir, porque fui efetivado no time titular. Graças a Deus tive bons companheiros que todos me ajudaram, tanto na parte administrativa, que é a diretoria do clube, como os atletas de uma maneira geral. Nunca tive nenhum desentendimento com nenhum deles, pelo contrário, sempre me apoiaram. Então, graças a Deus, a minha carreira eu não tenho nada que reclamar, principalmente aqui em Cataguases. Fui sempre muito bem recebido e bem tratado em todos os clubes que eu tive a oportunidade de atuar. O Paulinho da Hilda, desde que ele era juvenil do Manufatura Mineiro, ele sempre foi um artilheiro, um jogador impetuoso, um centroavante avassalador, que sempre jogou em direção ao gol, com a finalização exímia nos 2 pés, uma cabeçada muito forte, aliada a isso uma velocidade muito grande. Consequentemente, o tornou um dos grandes artilheiros da Zona da Mata. Não somente isso, como um jogador decisivo, não somente fazendo muitos gols, mas também ajudando ao Manufatora Mineira, principalmente por onde ele jogou a maior parte do tempo, a ganhar títulos e ser o time decisivo que foi. O time do Manufatora, uma das maiores virtudes era o coletivo. Era um time bem preparado fisicamente, muito bem preparado. Muitos jogos nós vencemos na segunda etapa, prevalecendo muito mais o preparo físico do que talvez a própria técnica. Mas o Manufatora foi um time que conseguiu reunir em seu plantel jogadores excelentes. No caso, eu posso citar, não gostaria de citar para não correr o risco de ir à injustiça de esquecer algum nome. Mas dentre os que eu lembro, Panzinha, Plácido, Rosene, Dinheiro, Dezinho, Zé Antônio, Ademir, Luizinho, Zé Vicente, Sérgio, Ismael, o Dinheiro, Cláudio, Walter, Valdir. É uma infinidade muito grande de jogadores, Deca, que às vezes, por ser tantas vezes, algum fica omisso, a gente chega a omitir algum, não por interesse ou por descuido, mas pelo passar dos anos fica difícil você rememorar tudo isso. O goleiro era o Caratinga, né? Já teve o Caratinga, teve o Ademir, teve Sérgio, teve o Evilásio, teve Paulinho Bilosca, que era um atacante que veio de Recreio, o Jangada, outro, Paulo Dias, diversos nomes de pessoas espetaculares, bons jogadores, que eu fui o privilegiado de poder atuar ao lado deles. Se eu for citar, eu vou
correndo cada vez mais o risco de esquecer alguém. Então esse que eu não falei, Pelezinho, esse que me perdoe, que não é, pelo passar dos anos mesmo, a gente não consegue rememorar tudo. Paulinho surgiu no juvenil, né? Na época a gente falava segundo quadro no Manufatura Mineira, e ele jogava com um rapaz escuro na frente, não sei se é Lico. Eu sei que ambos faziam, eles revezavam nos gols que faziam. O Paulinho ascendeu, foi para o super time que o Manufatura Mineira montou por muitos anos, no qual o ataque era Cláudio Papagaio, Paulinho da Hilda, Plácido e Zé Mauro, que eu me lembro, Dezinho e Rosene, alternando com Zé Mauro, Plácido ali na frente. E ele sempre sendo um jogador decisivo, de capacidade incontestável. E além do mais, isso, uma pessoa de um caráter, de uma educação irretocáveis, entendeu? A minha alegria era vencer. Todos os jogos que eu conseguia vencer, era um jogo que era motivo de alegria. Seja qual for a camisa que eu estivesse defendendo, o meu prazer era a vitória. Agora, um jogo que ficou assim muito na minha memória negativamente foi o jogo em que o Manufatura perdeu o campeonato para o Flamenguinho aqui em Cataguases. E no último jogo nós fizemos 5 gols e o jogo terminou 2-2. Isso aí nem hoje eu consigo entender. Passado já 30 anos, nem hoje eu consigo entender. Dentre os jogadores e o pessoal que lidava no esporte, no futebol, na época que eu atuava, posso citar também Roberto Fonseca, Pércio Afonso Guimarães, Sofidelis, pessoas maravilhosas que sempre estiveram totalmente disponíveis para fazer o futebol em Cataguases, pessoas que se dedicavam. Quero citar também como jogador Emílio, Bino, falecido Cari, Biica, Cláudio. Nosso Deus, é muita gente, o Carlinhos, Fernando, Cláudio. Nossa, muitos jogadores, que muitos deles estão aí, são meus amigos e eu tenho orgulho disso. Toda a vida fui torcedor do Operário Futebol Clube. Toda a vida. No Manufatura? Com certeza. Mas isso não pesava na hora Não, creio que não, pesava até o contrário, né? Porque a disponibilidade e a obrigação de mostrar que não tinha nada fazia com que eu me empenhasse cada vez mais. Portanto, posso até contar quantas vezes eu perdi para o Operário. Mas foi sempre o time assim, do coração. Agora, o time do Manufatura, o time do sangue. O time que eu vestia a camisa e com orgulho. Tanto é que agora, há pouco tempo, fizeram um veterano aí, comemoração do 100º jogo do veterano do Flamenguinho, eles convidaram para fazer um veterano do Manufatura. Nossa, você não imagina o orgulho que eu senti de ser chamado para participar da brincadeira lá e vestir de novo a camisa do Manufatura. Eu tive o privilégio de ter, jogando ao meu lado, Plácido, Rosene, Dinheiro, Paulo Dias, Carlinhos, Cláudio, Bino, Emílio, Cari, Pelota. Mas qual foi que você tinha mais sinergia, assim, que você se dava melhor, que um lia melhor o pensamento do outro na hora da jogada? Eram os três do Manufatura, Plácido, Dinheiro e Rosene. Talvez mais pela um tempo maior de entrosamento, e a gente jogava quase que por música, né? Eu já sabia o que eles eram capazes de fazer. Eu era a pessoa destinada a concluir, e eles eram para preparar a jogada. E eles faziam com a maestria imensurável, com certeza. Todos três, tanto Dinheiro, Plácido e Rosene. E o tipo do centroavante que hoje não se vê mais um jogador que joga em direção ao gol, com a facilidade de bater na bola sem tomar distância, batia a falta muito bem, batia a pênalti muito bem,
Tanto que teve até no Fluminense, não é, no auge da sua forma, e aqui na nossa cidade, ele foi levado ao Fluminense para fazer testes lá, apareceu no Jornal dos Esportes. Me recordo que eu fui comprar jornal no Armando Leone ali, Jornal dos Esportes, roda, tá o Paulinho correndo nas Laranjeiras, lá nas Paineiras. O Rivelino estava, na época o Rivelino havia recém-chegado ao Fluminense pelos idos 75, 76. E com muita justiça. Uma pena ele não ter ficado e levado o nome de Cataguases mais adiante, que já foi. Primeiramente, a dona Hilda era torcedora do Operário, sempre foi. Mas ela descia do orgulho e passava a torcer no time que o Paulinho estava. E ela foi manufatora, ela foi Operário, ela foi Esporte Clube Cataguases. O único que ela relutou mais em ser foi o Flamengo, mais em decorrência ao Flamengo do Rio, porque ela era vascaína. E ela falou que jamais suportaria ver eu com uma camisa do Flamengo. E eu expliquei para ela que ia ter um período de estágio, que eu só poderia jogar só dia 20 de agosto, e até lá ela podia rever essa posição dela e tal, porque, afinal de contas, eu estava visando o meu interesse, porque a gente, né, trabalhava em fábrica, então qualquer dinheirinho extra que entrasse ajudava no orçamento. E esse foi o argumento que eu tentei para ver se conseguia convencê-la. Mas ela foi irredutível, de forma nenhuma, ela falou que não ia mesmo. E chegou o dia 20 de agosto, o jogo Operário-Flamengo, estava lá jogando, e até aquela altura não imaginava que ela estivesse no campo, porque até eu fui para lá sabendo que ela não ia estar presente. Mas, por ironia do destino, Deus quis que eu fizesse um gol aos 43 minutos do segundo tempo, e o Flamenguinho venceu o jogo de 1-0. E quando eu saí comemorando o gol, quando eu olhei assim atrás do gol, eu vi dois bracinhos para dentro do alambrado, e eu pude ver que a minha mãe, mais uma vez, ela se omitiu e se deixou vencer o seu próprio orgulho para estar ali prestigiando seu filho. Aí eu fui lá e ela me deu um abraço. Para mim, foi o momento assim mais significativo da minha carreira de futebol. Paulinho da Hilda, que foi um dos craques do nosso futebol. Paulinho da Hilda foi uma pessoa, tanto dentro do campo como fora do campo, muito caráter. Foi um artilheiro nato, que foi ao lado de Rosene, Cláudio, outros mais, Plácido, fez história em Cataguases. Mas história é essa que jamais será apagada, porque nós enfrentamos o Paulinho, eu torcia para o Paulinho, pelo Vasquinho enfrentava o Paulinho, e sempre, né, nos dava trabalho, era gol em cima de gol. Tive também a oportunidade de jogar em diversos times da região. Em recreio, cheguei a jogar no Ideal, no recreio, mais vezes no recreio do que no Ideal. Joguei no 1º de Maio, no Esporte Miraí, mais no 1º de Maio do que no Esporte. Tive a oportunidade de jogar diversas vezes no Operário de Além Paraíba, no Portuense. Tive a oportunidade de jogar muitas vezes no Ribeiro Junqueira. E eu gostaria de ressaltar que em todos os lugares que eu fui, sempre fui muito bem tratado. Joguei em Sumidouro, por incrível que pareça, 2 partidas só. E agora, depois de 30 anos, um amigo falou que esteve lá e que o rapaz conseguiu lembrar de mim lá, depois de 30 anos. Quer dizer, eu lembrar que já joguei lá é uma coisa, mas alguém de lá lembrar que eu estive lá por 2 ou 3 vezes, depois desse tempo todo, então para mim foi outra coisa gratificante do futebol. Então, momento ruim no futebol quase que não tem nenhum. Nunca fui mercenário, nunca. Principalmente o Recreio Futebol Clube, Recreio Esporte Clube. Eu ia lá, não sabia o que eu ia ganhar. Um dia eu ganhava uma coisa, outro dia eu ganhava outra. Eu não tinha essa preocupação, porque eu gostava muito do Dedinho, assim como gostava do Paródio também. E tive a oportunidade de chegar uma vez em Recreio para um jogo de jogar. E eu saí daqui, estava chovendo muito. Mas eu imaginei que poderia não estar chovendo lá,
E como eu nunca deixei ninguém na mão, posso garantir, nunca deixei ninguém na mão. Cheguei lá, estava chovendo do mesmo jeito. Aí o Parodi falou que não ia ter o jogo, levou a gente numa pensão, pagou para a gente a comida e pagou como se a gente tivesse jogado, pela nossa hombridade de aparecer lá para sustentar o que tinha sido combinado. E, graças a Deus, posso falar isso de cabeça erguida, nunca deixei ninguém na mão. Seu Manel Machado Ortigão, ele me procurou através do Braizinho, que é um jogador que jogava comigo no Operário de Além Paraíba, e queria saber se eu poderia jogar para eles lá um campeonato aberto, e eu quis que ele deixasse bem claro que era um campeonato aberto, porque eu trabalhava na manufatura, tinha um emprego por causa do futebol, e ele deixou claro para mim que era a respeito o campeonato era aberto, e ele quis saber quanto é que eu ia cobrar. Eu falei com ele que não ia cobrar nada, eu ia lá e jogava. Se ele gostasse, ele pagaria o que ele achasse que fosse justo. E se ele não gostasse, ele não precisava pagar nada, era só me trazer de volta. Essa foi a exigência que eu fiz com ele. E graças a Deus deu tudo certo, conseguimos fazer bom jogo, vencemos, tive a oportunidade de ir a segunda vez, e ele me deu muito mais do que se eu fosse pedir. Olha, comparar o futebol de Cataguases de hoje com o futebol da época que eu atuava é uma comparação bastante injusta, porque vejo hoje uma dificuldade muito maior que os diretores têm de reunir o grupo para treinar regularmente, igual acontecia na época em que eu jogava. Você tinha aquele trabalho, tipo um cronograma de trabalho, em que você cumpria aquele cronograma durante a semana, preparo físico, treinamento com bola, bate-bola. Então aquilo era, acho que todos os times faziam isso, Operário, Flamengo, o Manufatura, principalmente o Manufatura, por ser um time de empresa, os jogadores tinham um horário que favorecia. Então, hoje eu vejo muita dificuldade. Eu não vou nem questionar a qualidade dos jogadores de hoje com relação à qualidade dos jogadores do passado. Creio que os de hoje também têm as mesmas qualidades. Só que as dificuldades são maiores por causa de você não ter como fazer um treinamento com cronograma de treinamento e pode cumprir, porque cada um trabalha num lugar, um dia um está saindo 2 horas da tarde, o outro está pegando as 2. Então você tem muita dificuldade, mas eu mesmo assim ainda vejo com admiração o futebol de Cataguases e reconheço que é feito um grande esforço por parte dos clubes para manter o time em atividade, mesmo tendo em vista essas grandes dificuldades que eu acabei de citar. O Paulinho, na parte assim, no futebol, nós ficamos amigos um do outro. É uma excelente pessoa, como amigo também, família. É uma pessoa admirável e todo mundo gosta dele. É uma pessoa muito boa. E no futebol era bom mesmo, centroavante. E é um amigão, grande amigo, família e tudo. Amigão, isso, muito amigo. Ele fala comigo, rapaziada, ainda bate umas peladinhas. Eu falo, pra mim não tem jeito não, mano. Bom, futebol para mim representa muita coisa. Primeira coisa, o laço de amizade que eu consegui através do futebol. Pessoas que hoje encontram comigo na rua, param, conversam e muitas das vezes eu nem sei quem é. Agora, a pessoa estava lá assistindo o jogo, ele sabia que eu era o Paulinho, mas eu que estava lá no campo, eu não sabia que ele era o Francisco, o Antônio, o Inácio, né? Então, isso é muito gratificante para mim, porque hoje eu sou uma pessoa que eu posso ir em qualquer bairro da cidade, que eu tenho certeza que onde eu chegar tem alguém lá que me conhece. Então, quer dizer, a primeira coisa do futebol foi isso,
a possibilidade de você conhecer um maior número de pessoas, de ser conhecido por um número de pessoas maior ainda, que muitas das vezes você se sente em casa em todo lugar que você vai, mais em função do futebol do que até da sua vida profissional. Acho que eu cresci muito como pessoa através do futebol. E financeiramente também, o futebol me ajudou muito, não tem como negar. Apesar de eu não ser nunca um mercenário, não faltava lugar para me jogar. E isso me ajudava muito, porque melhorava o meu orçamento. E isso dava para mim ter uma condição melhor de vida, para mim e para a minha família. Então o futebol só me ajudou. Eu tenho certeza que sou muito mais conhecido pela prática do futebol do que mais pela prática de trabalho. O nome Paulinho da Hilda vem de quando minha mãe trabalhava na indústria Irmãos Peixoto. Lá tinha uma senhora que tinha um filho que chamava Paulinho também. E ela chamava Dona Iveta. Aí tinha o Paulinho da Iveta e o Paulinho da Hilda. Muitas vezes eu ia levar sombrinho para minha mãe de noite, que estava chovendo. Aí as moças, o porteiro deixava eu ficar um pouco do lado de dentro por causa da chuva. E as meninas que iam saindo e falavam, olha lá o Paulinho da Hilda. E foi ficando Paulinho da Hilda. Entrei na carreira esportiva como Paulinho da Hilda. Tive o apelido de Samaritano, colocado pelo Décio Correia, saudoso Décio Correia. Também um apelido que me orgulhou muito, porque uma coisa, samaritano, a gente se volta para o passado e vê o que foi a parábola do bom samaritano. Então, foi um apelido também que eu gostei muito. Minha mãe era presença certa nos jogos e sempre torcia por mim. Muitas vezes eu falava com os adversários, falava, não leva mal não, porque ela é minha mãe. E graças a Deus, nunca ninguém faltou com respeito com ela. Fazendo uma autoavaliação, com um senso crítico bastante apurado, eu não me vejo assim como um grande jogador. Eu me vejo um jogador privilegiado que teve a honra de jogar ao lado de verdadeiros craques de futebol, como muitos desses que eu citei. Então eu fui apenas um privilegiado de estar ao lado deles. Saudade, tô com
esperando você, que não sabe que eu tô amando você, que parece não crer que nasci pra você, assim como se diz por aqui. Vem acreditar, venha se entregar, pois a vida é curta, é tanta vida. Lá você está, aqui a esperar. Existe um coração. Mas o Paulinho é um jogador dos mais ágeis que eu conheci. Ele com a bola no pé e muito veloz. E veloz e sem perder a bola. Engraçado isso. Porque muito atleta às vezes joga sem a bola, né? É veloz, ele participa de uma jogada, recebe, toca. Mas o Paulinho era veloz com a bola dominada. E muito oportunista dentro da área. E eu gosto muito de ver o Paulinho até hoje jogar suas peladinhas, porque ele não desaprendeu, por incrível que pareça. Muito bom jogador.